Opa, beleza? Vamos lá. É, então, eu tinha prometido fazer um vídeo explicando sobre o Geometry Nodes, assim, talvez uma das coisas mais bacanas que a gente tem aqui no Blender. Então, para explicar, eu peguei um matinho, tá vendo? Coloquei aqui, ó, uma collection nova chamada Mato e fiz um chão, né? É, para que esse chão seja, tipo assim, esse mato seja amplamente distribuído, assim, seja copiado esse mato aqui no coisa. Se eu chegasse aqui e desse array, também era uma possibilidade, mas a gente não ia conseguir controlar direito, por exemplo, o fator aleatório, né, o quanto aquilo pode ser rotacionado, escalonado de formas diferentes para que haja realmente essa aleatoriedade. Então, vou selecionar aqui o chão. Venho aqui em Geometry Nodes, tá? Geometry Node Editor. Ele vai abrir essa abinha aqui embaixo, certo? Então, lembrando, né, que aqui tem o chão e aqui tem o matinho, só. Então, eu vou pegar aqui o chão, eu vou criar um Geometry Nodes. Então, no caso é que o meu aqui já tem alguma coisa, mas se não tivesse nada, era só você clicar em New aqui e ele já, ó, tipo New aqui, ó, tá vendo? Então ele já dá essa coisinha aqui, ó. Então o que é isso? O Geometry, ele tem a geometria. Então a geometria ela tem uma entrada, que é um input, e um output. Então como ele começa e como é que ele termina? Como é que ele termina é sempre a grande sacada, tá? Então eu vou afastar esse node aqui um pouquinho para cá, porque aqui no meio a gente vai começar a colocar coisas. O primeiro deles, eu posso apertar ou Shift A, né, como sempre, ou colocar aqui, ó, mandar adicionar. E eu quero criar, por exemplo, existem várias coisas que a gente pode criar aqui, tá? A gente pode criar geometrias, a gente pode criar, fazer instâncias, fazer simulações, fazer textura. Vixe, são um monte de coisas que a gente poderia fazer, beleza? Então, um dos que a gente vai colocar, um dos primeiros que a gente vai colocar é. Aqui, ó, a gente vai chamar isso. Ele vai estar aqui, ó, em Points, Distribute Points on Faces, tá? Então, tentando traduzir, tá? É assim, eu vou distribuir pontos na face desse meu chão, tá? Então eu posso colocar em qualquer lugar, mas se eu colocar aqui no meio, ele já automaticamente já vai entender que a minha geometria ela vai ser alterada por essa coisinha aqui que chama distribuir pontos na face. Então, como isso aqui está distribuído nas faces, ó, é isso. Eu posso distribuir dentro da face milhões de quadradinhos desse aqui, que seriam esses pontos. Ou posso ter um, posso ter 20, não importa. O peso vai ser exatamente igual. Então, essa é uma das facilidades aqui do nosso projeto. Que ele consegue distribuir muitos objetos e só pesar como se fosse um objeto só, tá? Então, tem o Distribute Points on Face. Agora a gente precisa colocar, então vou lá no Shift A ou adicionar, né? A gente quer criar cópias. E cópias em 3D chama-se, na maioria das vezes você vai procurar e vai achar como instance. Então é instance on points. Então é isso, ó, eu já coloco até no meio, ele já entendeu que, tá vendo? O verde liga com o verde, ele verde liga com o verde, o verde liga com o verde. Então significa que os meus pontos agora, eles serão instâncias. Mas instâncias de quê? Cópias de quê? Do mato. Só que o meu mato não aparece por enquanto aqui. Tá vendo? Não existe nada que fala sobre mato aqui. Então eu vou pegar. Pego aqui o meu mato. Posso tanto ser a collection quanto isso. Eu vou pegar a collection e colocar aqui, ó. Certo? Agora, ó, aonde está escrito instance, você vai clicar o instance com esse instance, ó. Esse instance você vai ligar nesse instance. Opa, já apareceu. Quer dizer que agora ele vai substituir os pontos pelo mato que eu já tinha colocado aqui. Tá vendo? Eu tenho um montão desses matos e eu vou substituir aqueles pontinhos por esses matos. Então, ó, tanto é que eu pegar aqui, ó, na densidade, ó, eu posso colocar um montão deles ali ou colocar pouco, tanto faz.
beleza? Ok. Agora eu preciso sumir o chão. Não sei se vocês repararam, mas sumir o chão. Sumir o chão porque ele tá dando um input aqui e tá saindo o output aqui, e ele tá sendo altamente alterado e não tem nada que fale, olha, esse chão precisa existir, né? Porque a gente alterou, mas o chão não existe. Então a gente vai aqui, ó, no adicionar. E você pode digitar, você pode dar um search aqui também, tá? Se você souber o nome da coisa que você quer, mas tá aqui, ó, no Geometry, Join Geometry. E eu vou colocar o Join Geometry aqui, ó. Então, antes, né, faz toda essa transformação. Depois ele entra aqui no Join Geometry. Tá vendo que essa casinha aqui, ela é maior do que essas daqui. Então, ele aceita mais de uma coisa. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou ligar esta casinha direto nessa geometria. Vou lá. Agora eu tenho o meu chão aparecendo também fora os meus matinhos, tá? Se eu quisesse, tá? Fazer algum tipo de aleatoriedade nesses matos e tal, então, tanto a aleatoriedade de rotação ou quanto de escala, eu precisaria aplicar aqui, então, ó, vou dar um Shift A, algum tipo de, eu vou até dar um search aqui, ó, random. Então a gente tem random de random value aqui, certo? E eu tenho também, eu vou já aproveitar Shift A e colocar o Euler. Opa, search aqui, Euler, rotate Euler. Eu vou colocar os dois carinhas aqui, tá? O primeiro deles é assim, eu vou ligar aqui no meio da instância, ele precisa meio que entender que cada coisinha dessa, digamos assim, sabe? Ele vai ser... ele vai ter algum fator que vai entrar. Mas eu não posso colocar aqui na instância. Eu tenho que fazer assim, ó, de rotação para rotação. Eu coloco um Rotation Euler. Agora aqui, ó, não sei se dá pra ver que também tem um rotação aqui, ó. Então, se eu pegar esse rotação e ligar a essa rotação, ele já começou a funcionar, ó. Tanto é, ó, que... Opa, aqui é a escala. Desculpa. Aqui, ó, já começou a funcionar, ó, a história das rotações aqui, ó. Eu consigo rotacionar os meus objetos. Então ficou assim, no meio do rotação desse aqui para este aqui, eu coloquei esse rotate Euler. Então, desse rotate Euler aqui, a gente pode, eu vou marcar aqui, ó, né? Segue essa linha de pensamento, ó. Separate children, reset children e pick instance. Por que eu marquei essas três caixinhas? Porque a ideia é que cada mato seja diferente um do outro, sabe? Eu separo os filhos e eu reseto os filhos para que eles não entendam, senão vai parecer que, tipo assim, quando eu rotacionar, todos os matos vão rotacionar juntos, tá certo? Então eu fiz isso, consegui ter um grau de rotação ali. Vou colocar aqui o X-angle aqui. E o random value, que vai ser o fator randômico, eu vou ligar aqui no ângulo, né? E aí eu posso, ó, fazer isso agora, ó. Então cada um, ele vai ter uma rotação mais ou menos diferente uma da outra. Tá vendo? Uma roda mais, outra roda menos. Então isso aqui é bastante valioso quando eu quero uma coisa que ele não é, né, randômico. A gente tá falando de negócio randômico. Agora eu vou pegar o random value e dar um Shift D aqui para duplicar ele aqui. E vou fazer a mesma coisa, vou pegar o random value e vou colocar na escala. Só que a escala aqui, ele ficou extremamente gigante, assim. Vou te diminuir aqui, ó. Diminuir. Aí, ó. Diminuir aqui 0,5, sei lá. E máximo 2, por exemplo. Então o que ele está falando? Que o mínimo dele, ó, que é esse matinho,
vai variar metade do tamanho original até o dobro mais 20%, 220% do tamanho original. Então, se o matinho tem 1 metro, vai ter lá 50 centímetros, o menor, e o maior vai ter lá 2,20, sabe? Mais ou menos nesse sistema que ele funciona, tá? Então, se eu colocar muito pequeno, ó, tá vendo que ele vai tipo, dar uma ramelada ali, né? Não posso colocar muito pequeno, tem que colocar mais ou menos assim, mais ou menos assim. Aí ele dá uma variação. Agora eu vou catar a densidade. Eu encho ele aqui assim, ó. Então, como a minha rotação e a minha aleatoriedade na rotação e no tamanho tá marcada, é isso. Olha só que maneiro demais eu criar um tipo de mato assim, ó. Olha só que bom que fica, né? Fica muito legal. Então, é uma ótima oportunidade de fazer coisas que realmente parecem coisas naturais, mas então se você dentro dessa collection, eu coloquei só um matinho. Se você quisesse criar muitos matinhos, você podia colocar vários matinhos aqui diferentes e ele criar essa aleatoriedade na collection. Olha só que legal, né? Tá bom? Vou salvar aqui, save. Muito maneiro. Agora vou abrir um outro trampo que vai ajudar. Eu acho que é esse aqui. Aqui. Ó, eu tenho uma garrafa modelada e eu gostaria de colocar. Eu até posso vir em array, né? Vir aqui nos transformadores, colocar array. Mas ao invés de fazer com array, eu podia fazer também com Geometry Nodes. Então, Shift A, faço aqui um cubo, SZ para achatar, SX para esticar. Vamos supor que isso aqui seja a prateleira de um supermercado, tá bom? Então, eu vou olhar aqui na visão de frente, vou deixar essa garrafinha um pouquinho para baixo aqui assim, ó. Aqui, beleza. Já é o suficiente. Agora, eu vou fazer um truquezinho, tá? Isso aqui é tipo uma gambiarra mesmo. Então, eu vou selecionar essa face. Botão direito do mouse. Na verdade, antes de eu fazer isso, eu aperto o P. O P, para que serviu o P no teclado? Ele serve para separar os itens, né? Então, agora, veja que eu tenho o cubo 1, que é essa parte de cima, e o cubo, que é a parte de baixo. Tá separado. E por que eu separei? Porque eu quero pegar este cubo, que é o cubo 1, que é a face de cima. Opa, de cima. Entra aqui no modo de edit, botão direito, e eu vou subdividir isso. Ao invés de subdividir, gente, não vou nem subdividir isso. Eu vou fazer de outro jeito. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou entrar no modo de edição. Entrar no modo de edição. Deixa eu desligar primeiro, ver se tá... tá, agora sim, tá certinho. Ó, vou entrar nesse modo aqui. Ctrl R. Ó, e eu vou colocar a quantidade de segmentos aqui, ó. Vamos supor, sei lá, eu imaginei que seriam 20 segmentos, tá bom? E nessa visão aqui, vou dar um Ctrl R de novo e vou fazer mais 3, assim, né? Separar em 3 partes ou 2 segmentos. Agora, eu quero, um pouco diferente daquele primeiro lá, eu queria que essa prateleira fosse eu distribuísse as minhas garrafas na prateleira. Então, eu vou selecionar aqui a prateleira, New, né? Geometry Nodes, né? New. Então, ele tem o input, tem o output, como eu já tinha comentado, já tinha explicado por que você faz isso. Só que ao invés de, certo? A gente usar aqui, ó, adicionar, né? A gente tinha colocado da outra vez mesh, points e distribute points on faces. Ao invés disso, a gente vai colocar mesh, certo? Mesh to points. Então, se você não sabe onde é que está o mesh to points, você vem aqui no search, coloca aqui, ó, mesh, e aí você vai ver que tem aqui embaixo, ó, mesh to points, ó. E a gente coloca aqui, primeiro negócio. Depois, Shift A de novo,
instance on points, como a gente já tinha feito. E outro que a gente usa também é o join geometry, ó, join geometry aqui, certo? Aí eu pego esse carinha aqui, ligo ele aqui para aparecer. Opa, clico aqui e jogo ele aqui para aparecer o tampo, beleza? Só que falta o quê? Falta pegar o que é a instância, né? Qual que é a instância? É a garrafa que chama-se cilindro. Então, seleciono aqui de novo, pego aqui o cilindro e coloco ele pra cá, ó. Cilindro, clico e arrasto pra cá. Ó, eu tenho meu cilindro aqui. Então, eu pegar o geometry do cilindro e ligo a um instance daqui. Ok, já está funcionando. Só que a diferença agora é que eu não quero que ele se ligue aos vértices, eu quero que ele se ligue às faces. Então, em cada face vai existir uma garrafa diferente, certo? Então, eu vou olhar aqui, ó, eu vou olhar pela visão de cima para entender melhor o que está acontecendo, ó. Então agora o size dele tá errado, ó. Vou diminuir aqui o size, ó. Size. Opa, size aqui, ok, 0,2, mais ou menos 0,2. Certo? Ó, mais ou menos 0,2. O Y aqui, ele era mais ou menos 1 mesmo, tudo bem. Agora o Y, o Z, aliás, o Z tá errado. O Z ele tem que ser assim, ó. Tá vendo? Já tenho as minhas garrafas que estão alinhadas, certo? Eles estão alinhados pelas faces aqui do meu trabalho. Olha, cada face que eu tenho, vamos olhar por cima, ó, cada face que eu tenho tem uma garrafa diferente. Então, esse aqui também é um jeito diferente, um jeito que não é muito usual, tá? De verdade, você não vê as pessoas fazendo muito nesse método aqui, mas é um método que você poderia distribuir ali as suas garrafas no seu trabalho, por exemplo, se tivesse uma prateleira gigantesca, sabe? É um pouco isso. Deixa eu só... Tava achatadinha a garrafa, agora tá desachatada a garrafa. Agora acho que tá meio, mais ou menos mais certinho, né? Vamos ver aqui pela câmera, ó. Ah, voilá, tá certo, tá bonitinho. E o melhor, né? Qual é o peso disso? Gente, é o peso de uma garrafa, tá bom? Então é muito bom e é muito fácil a gente fazer muitas cópias desse trabalho sem ter que sofrer tanto de pegar, sei lá, às vezes você tem preguiça de fazer array ou não sabe fazer array direito, o Geometry pode ser uma boa solução. Ufa, beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode me escrever aí que eu sempre estou disponível para ajudá-los.